Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. Ó pastor de Israel, prestai ouvidos, vós que sobre os querubins vos assentais. Despertai vosso poder, ó nosso Deus, e vinde logo nos trazer a salvação. Sobre nós iluminai a vossa face, e então seremos salvos, ó Senhor. É o Salmo 79. Estamos iniciando mais um programa à luz da fé. Jesus hoje nos fala de paz, de amor. Pelo nosso batismo, fomos inseridos no reino de Deus e missionários de Jesus. Portanto, devemos levar a boa nova para todos que se aproximam de nós, a sua paz e o seu amor. Vamos invocar o Santo Espírito de Deus para que tenhamos sempre essa disponibilidade de falar de Jesus, do seu amor, da sua paz, para todos que se aproximam de nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E hoje, com a presença de Padre Zito, é que vai fazer a leitura e a reflexão do Evangelho de hoje. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Cida Lopes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino de Deus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menor dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste evangelho, nós vemos a missão dos 72 discípulos, apresentado também em Lucas, e, consequentemente, a missão de cada um de nós. Nosso Senhor Jesus Cristo envia os seus discípulos de uma maneira despojada. O mais importante é o anúncio do reino. E diante desse anúncio do reino, tudo deve convergir. Diante desse anúncio do reino, nós devemos estar totalmente disponíveis. Diante desse anúncio do reino, o ser humano deve procurar centralizar a sua vida. É o único necessário. Nosso Senhor Jesus Cristo veio com a mensagem da salvação, com a mensagem do amor. Ele trouxe a felicidade, Ele trouxe a vida, Ele trouxe o reino de Deus. Por isso, existe uma primazia, existe uma precedência total no anúncio do reino. Por isso mesmo os discípulos vão de uma maneira despojada, e por isso mesmo aquela palavra anunciada deve ser sempre ouvida e deve ser desejada pelas pessoas. Da importância do trabalho missionário na igreja, da importância de sempre a igreja por natureza ser missionária, e daí também a importância de nós estarmos na missão continental, aqui em Aparecida, no nosso continente latino-americano, no Caribe, da importância da igreja no Brasil, na América, querer preparar todos nós para que possamos ser discípulos missionários. Toda a igreja, a vida paroquial, tudo deve estar em torno da missão, a missionaridade da igreja.
desde uma secretaria, os movimentos, as pastorais, é necessário que nós tenhamos, que nós nos preparemos e de uma maneira que exija tempo, exige um processo, deve haver um investimento total, a fim de que a missão que o Senhor deixou, aqueles 72, deixou aos 12, consequentemente possa ser hoje assumida por nós nesses tempos de desafios, nesse mundo globalizado, nesse mundo que exige testemunho, nesse mundo que exige uma preparação. Cada vez mais a fé hoje deve ser transmitida a partir também dessa força do Espírito, mas procurar sempre trazer para a realidade de hoje. Nós temos uma pastoral urbana, que estamos numa região turística, por exemplo, né? Contato com pessoas de diversos lugares, há uma grande mobilidade, há um grande, imaginar que a região dos Lagos Cabo Frio, contato com pessoas de diversos lugares, por isso que nós devemos estar preparados e por isso que nós devemos estar atentos à força do Espírito e devemos estar muito no silêncio, na escuta do magistério, na escuta da igreja, em profunda comunhão com o nosso arcebispo, para podermos levar a mensagem da salvação. Que você possa cumprir essa mensagem e possa proclamar as maravilhas de Deus, assim seja. Nós vamos agora ao nosso intervalo, agora para o nosso bate-papo ainda com o Padre Zito. Aguarde um pouquinho só. Estamos retornando ao programa Luz da Fé. E a Igreja Católica se preocupa muito com a formação moral, ética e política dos cristãos católicos. Por isso, hoje estamos com a presença de Padre Zito, que também é tão conhecido aqui da nossa região, que vai conversar conosco sobre esse plano pastoral arquidiocesano em que ele faz parte da comissão. Seja bem-vindo, Padre Zito, ao nosso programa. É com muita alegria que o recebemos, tá bom? Obrigado, Cida. Uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês. Que bom que você está aí sintonizado e vai acompanhar esse bate-papo conosco. Isso aí. Mas vamos, antes de falar sobre o plano pastoral, Padre Zito, vamos falar um pouquinho sobre o senhor, sobre a sua vocação, né? Como que começou. Vamos lá? Então, a vocação, a gente sabe que é um mistério, é um chamado de Deus, como ele chamou os apóstolos, a igreja, o chamado continua através dos tempos. Nós nos enquadramos também nessa perspectiva. Um dia Deus nos chamou. Nossa vocação certamente começou lá na minha infância, né, um pouco. Depois nós, aqui em Cabo Frio, por exemplo, nós moramos no Nordeste, viemos para cá uma vez, duas. A nossa vocação aqui em Cabo Frio, quando eu fiz primeira comunhão com 12 anos. Né? Vinha que frequentava a matriz, meu tio José Cassimiro, poeta. José Cassimiro, né? Muito querido aqui da nossa cidade, né? Morava aqui no centro, né? Minha tia me matriculou na catequese. Aí começou depois a frequentar as missas. Aí depois a caminhar naquele tempo em São Cristóvão, né? Lembra do padre da época? Qual era? Lembro, claro, era Frei Conrado. Frei Conrado. Eu fiz primeira comunhão com Frei Euclides. Frei Euclides, lembro muito. Conheci muitos sacerdotes. Então, envolvido em comunidade, né, vendo a luta, vendo os sacerdotes, aquilo foi tocando na gente. A gente, o prazer, uma alegria de ir na missa dominical, né? A nossa mãe, também na luta dela, rezava, né? Enfim, começou assim, na turma, vendo a luta do povo de Deus, né? Nós quisemos ser franciscanos, mas não foi possível naquela época. Depois servíamos a Marinha, fomos bancário, enfim. E depois fomos para o Seminário São José, nos ordenamos em 88, e aí começou o nosso trabalho apostólico, né? Teve um tempo em São Pedro, não foi? Como Sim. Pároco. Então, nós, depois que nos ordenamos, ficamos com o Padre José Júlio, um ano lá em São Lourenço, lá em Niterói. Foi muito bom. Que tempo bom, foi tão bom conviver com o padre, viu? Depois nós fomos para Arraial do Cabo. Dom José Gonçalves naquela época nos mandou para Arraial do Cabo e depois nos transferiu para Niterói, para Vila Pereira Carneiro, perto da rodoviária, né? E depois Dom Carlos nos nomeou para São Pedro da Aldeia. Ficamos muito tempo. São Pedro, povo
muito trabalho, muitas comunidades. É uma comunidade bem grande, né, Padre? Muito grande, plantação de rádio comunitário, tanta coisa boa. E depois, em São Pedro da Aldeia, Dom Alano nos colocou para São Gonçalo. Aí trabalhamos em São Gonçalo, ali perto do shopping, trabalho muito interessante, envolvido com tantas coisas. E depois, Dom Alano novamente nos mandou para Saquarema. E depois, Dom Alano nos mandou novamente para a Armação dos Búzios. Agora o senhor está na Armação dos Búzios. Estou como vigário, trabalhando com o Padre Ricardo Ait. O Padre Ricardo trabalho. E lá em Búzios, como que é o trabalho? Então, o sacerdote, quando ele chega numa paróquia, agora eu não sou pároco, né? Quando você tem pároco, você tem a sua caminhada, você já tem, enfim. Como vigário, a gente tem que estar em sintonia e respeitar a caminhada da comunidade, né? No momento, eu estou fazendo um trabalho ou outro, estou vendo, estou tendo contato com os grupos, né? Vendo a realidade, é o nosso trabalho. Estivemos com poucos professores, na Câmara dos Vereadores tendo contato, ali tem Búzios, nós temos o sindicato, é muito forte a questão da hotelaria, já tivemos um pouco com o pessoal dos hotéis, né? Isso no âmbito do social, no âmbito da comunidade, porque o social tem que estar atento também às realidades, às necessidades, muito interessado na questão da agricultura, né? Hoje é tão importante valorizar o homem do campo, né? E no trabalho pastoral, já levamos a pastoral da criança para lá, né? Infância missionária, que nós achamos tão importante. Estamos trabalhando com as pastorais, celebrando, né? E caminhando. A gente está há pouco tempo lá, né? E estamos gostando. Búzios cresceu muito, né? A Igreja Católica em Búzios cresceu muito, porque eu estava falando para o Padre Ricardo, Búzios era visto como uma cidade de atração turística, as praias, e hoje é visto também como um santuário de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, onde chegam excursões de todo o Brasil para participar da Santa Missa. Então, a paróquia de Búzios cresceu muito, né? Mas agora vamos voltar ao nosso plano de pastoral arquidiocesana, que é um plano que enfatiza muito a posição do leigo na política, e nós estamos vivendo agora um período de preparação, né, para os novos candidatos. Como deve se posicionar o cristão católico em relação à política? Porque devido a tantas coisas erradas que a gente vê na política, muitas vezes as pessoas acham que não deve se meter na política, que vai acabar denegrindo a imagem da pessoa. Então a pessoa às vezes procura se afastar da política. Isso é certo? Então, Cida, eu queria que você me permitisse, você citou o plano de pastoral, citou a questão no âmbito da sociedade. É interessante nós frisarmos que esse plano de pastoral foi elaborado a partir de uma caminhada, né, de paróquia, vicariato, arquidiocese com as lideranças. Dom Alano, houve a chancela de Dom Alano, né? E ele foi muito importante, eu estou em vigor em 2010, né? E ele abrange a pessoa, aí sempre vai ter a questão da pessoa, o que é que nós vamos fazer nesse campo, né? Depois a questão da comunidade mesma, né? E depois o terceiro ponto, que é a sociedade. A pergunta que você me faz está dentro da perspectiva da sociedade. Qual vai ser o papel do cristão leigo no âmbito da sociedade? É isso que nós vamos fazer um comentário, tá? Só para poder o nosso telespectador ficar atento ao que é que nós estamos comentando, né? E esse plano, você sabe, um plano de pastoral, ele vai aí 5 anos, 6, 7, é uma caminhada, é um documento, né? Um documento que foi elaborado a partir das comunidades. Então, no âmbito da sociedade, se fala da necessidade da inserção do leigo na sociedade, né? E naturalmente, se você vai falar de sociedade, é claro que um dos meios pelos quais hoje o ser humano ele é ajudado é a questão da política partidária, que a própria igreja estimula, né? A organização social, porque através da política partidária é que nós vamos exercer a cidadania, por exemplo, fazer o bem comum. Se você tem verbas e se tem orçamentos, naturalmente, se aqueles orçamentos forem canalizados com determinação, visando por práticas políticas públicas, cara, que nós vamos fazer uma caridade excelente, né? Por isso que a própria igreja, ela vê
com os bons olhos, ela estimula. E é claro que isso está fundamentado, o próprio Jesus, ele tinha muita compaixão das pessoas, tem compaixão desse povo, Jesus ajudou tantas pessoas necessitadas. Então a igreja do Senhor, a Igreja Católica Apostólica, continua nessa mesma perspectiva. Tanto é que nós temos a doutrina social da igreja, DSI, né? Que através de pronunciamento dos papas, ela coloca como deve ser esse exercício da caridade nesses campos diversos, né? Quando se fala a atuação do leigo, nós vamos ter o leigo, por exemplo, é próprio do laicato trabalhar na realidade onde ele vive, por exemplo, a questão da cultura hoje, né? A questão da educação, né? E a questão também da política. Por exemplo, nós temos, depois da Constituição de 88, os leigos podem exercer plenamente o seu direito de cidadania. Tem os conselhos hoje comunitários, onde a sociedade civil, justamente com o poder político instituído, ela participa, né? Ela acompanha e ela fiscaliza. E ela também se interessa por essa realidade. A gente podia ver aqui, Cida Lopes, telespectadores, veja só, o que você colocou no início, por causa de uma má compreensão do que é a política, né? Muitas pessoas, elas às vezes não querem, não se interessam, e também por causa da prática errada de pessoas que militam na política, que às vezes não visam o bem comum ou visam apenas o interesse próprio dos seus grupos, né? E não têm uma atitude coerente com a moral, com a ética. A essas pessoas, isso infelizmente entra em evidência e tem muito destaque, né? Desanima muitas pessoas, juventude, pessoas de bem, e desanima muitos cristãos. Mas vejamos, a colocação, a posição da igreja é muito clara com relação a isso. Isso dos próprios papas, né? Se nós não procurarmos estar atentos nessa realidade, se nós não nos informarmos, se nós não estudarmos, se nós não participarmos, o que é que vai acontecer? Aquelas pessoas, se elas não forem bem intencionadas, elas vão desviar os recursos, né? Elas vão enriquecer ilicitamente. Se não houver uma atitude nossa, vão fazer leis que podem prejudicar a família, prejudicar a mobilidade social. Por exemplo, um exemplo concreto aqui. As pessoas podem fazer leis visando interesse de alguns grupos, segmentos poderosos, que têm já um poder econômico. E, infelizmente, às vezes as pessoas não representam a coletividade. Vou dar um exemplo concreto, né? Aqui na região dos lagos, por exemplo, nós temos um problema de transportes, não é? Saquarema, vários lugares tem, né? Aqui, por exemplo, nós não temos, falando na realidade de Cabo Frio, não tem as vans. Isso dificulta o trabalhador, né? Se tivesse mais mobilidade, se tivesse transporte, tem lugares que já tem hoje mototáxi, tem vans lá em Arcação dos Búzios, nós temos. Então, se pergunta, por que não tem essa facilidade do transporte? Já que se tiver só um grupo que domina, não tem concorrência. Se não tem concorrência, a pessoa faz o que quer, põe os horários que quer, não é? E também dificulta a mobilidade. Por exemplo, imagina uma pessoa que quer fazer uma visita, quer um trabalho, quanto mais transporte, eu trabalhei em São Gonçalo, trabalhei em Niterói, tem transporte toda hora, né? É uma realidade. Então, se eu estou dando um exemplo, se de repente a sociedade civil se organiza e vai, por exemplo, numa Câmara, olha, nós queremos um projeto que traga para cá mais transporte. Então, se a gente vai, é um ato político e é um ato que visa o bem comum. Então, nesse sentido, o exercício da cidadania é fundamental para um cristão, porque um cristão, ele sempre quer o bem comum, ele sempre quer que as coisas sejam justas. Vamos imaginar aqui outra atitude concreta. E se você não se interessar, outras pessoas vão se interessar por você e pode fazer coisas que não sejam concretas, né? Mas na outra coisa que as eleições que vamos ter agora, né? As eleições, o cristão ele deve participar, ele deve se interessar nos candidatos, ver a vida dele, né? Ele deve acompanhar antes, durante e após, né? Nós tem comitê
os comitês de acompanhar a questão da corrupção eleitoral, de compra de voto. Ele deve estar atento, ele deve ver as coisas, a ficha limpa foi conquistada a partir de uma mobilização da comunidade. Então é importantíssima a participação do eleitor. E nós não podemos ficar, e às vezes a situação não é tão boa, porque também a gente não participa tanto. Ou seja, a igreja pede que nós participemos ativamente, conscientemente dessa vida social. Até porque, Padre Zito, o cristão católico está inserido na sociedade. Então ele não pode se omitir, muito pelo contrário. Se ele não participar, aí as coisas vão piorar, né? É necessário que pessoas de bem participem, coloquem as suas posições, os seus questionamentos e fiscalizem. É importante fiscalizar, não é só votar, mas depois fiscalizar aquela pessoa que você deu o seu voto, né? Procurar votar honestamente, procurar saber quem é o seu candidato, que é isso que vai fazer mudar a política. Porque muitas vezes a gente fica desanimado de ver tanta desonestidade e, não voto, não quero mais saber de votar, vou anular meu voto, porque eles só sabem fazer coisa errada, só pensam neles mesmos. Mas se a gente não fizer alguma coisa, a coisa vai piorar, né? Então nós temos que fazer. É verdade? Olha, você com as suas palavras agora acabou de dizer o que nós temos que fazer. Porque você não fazer é um ato político. Se você não fizer, a pessoa que às vezes não é tão bem intencionada pode fazer aquilo que lhe interessa ao seu grupo. Enquanto cristão, eu tenho uma obrigação, enquanto grupo, por exemplo, enquanto comunidade, me organizar. Hoje nós temos as redes sociais, de acompanhar de perto. Por exemplo, uma coisa que a igreja pede para fazer hoje, organize grupos para acompanhar o trabalho, o exercício da Câmara, por exemplo, os atos do governo, né? Por exemplo, quando tiver orçamento, tem um orçamento. O orçamento foi canalizado, por exemplo, para a saúde. Nós temos que falar, olha, foi canalizado pouco para a saúde, vamos botar isso, vamos acompanhar. Ver de fato a questão às vezes a pessoa também tem que ver isso. Puxa vida, a pessoa quer ser um candidato a vereador, a prefeito, por que ele quer ser, né? Perguntar exatamente, ver a vida da pessoa, ver a questão, quem apoia essa pessoa, saber quanto ele gasta numa campanha, por exemplo, é importantíssimo, né? Saber quem sustenta essa campanha. Quem sustenta a campanha, porque depois as pessoas vão cobrar, naturalmente. Mas nisso tudo, sabe, Cida e os telespectadores, por exemplo, os cristãos católicos, nós temos tantos grupos, tantos movimentos, tantas associações. A igreja pede, os pobres precisam, acompanhem, reze, fiscalize, vão na Câmara, veja os atos do governo, veja, por exemplo, quanto se tem de royalties aqui vem para a cidade, veja o que veja quando é empregado, né? Porque senão a gente acaba achando assim, puxa, fulano, o governo é bom e está usando o direito, que é um recurso federal, que é um recurso do Estado, que é um dever daquilo, o que é dever do Estado? Moradia, segurança, educação, né? Hoje a questão da ecológica é fundamental também, o trabalho, né? Áreas de lazer, né? Isso é próprio do Estado, né? Então você ficar atento com relação a isso. Então o senhor já deu aí várias dicas de como devemos proceder, né, para escolher um bom candidato, porque a Igreja Católica é uma igreja muito forte. Haja visto a ficha limpa, não é verdade? 70% foi a iniciativa interna da igreja, 70%. Foi iniciativa da CNBB, não foi? Foi. Então, o projeto da ficha limpa. E olha que força que deu para o Brasil esse projeto da ficha limpa. Então, é muito importante, sim, que os cristãos católicos se manifestem, que fiscalizem, que procurem saber e que não se omitam da política. Omissão, nesse sentido, seria um pecado, porque, por exemplo, como é que nós vamos fazer caridade? A Igreja Católica faz caridade, que tem o Natal de Luz, Natal Sem Fome, mas isso é muito pouco. Pelo projeto do Plano Arquidiocesano de Pastoral, nós temos que influenciar onde se decide as coisas. Por exemplo, uma caneta pode canalizar vários recursos para fazer um curso profissionalizante, por exemplo, né? Um ato do executivo do governo, com apoio popular, pode fazer com que nós investamos mais em áreas de lazer, isso com muitos recursos, né? Às vezes, eu acredito que nós hoje, não por culpa nossa, mas é um certo interesse que os cristãos não participem. É bom que a gente fique dentro da igreja, nos nossos movimentos, sem nos preocupar com o que
está acontecendo fora. Muita gente gosta disso, inclusive as pessoas mais intencionadas politicamente prefere que gostam o que a gente fique, católico não se manifeste, que não se organize. Então, me permita encerrar recomendando que as pessoas de movimento de pastorais, desde cedo, já oriente a juventude para se interessar por isso. Por exemplo, vá numa câmara, procure saber quanto que se recebe dos governos, onde é aplicado, né? Procure saber, por exemplo, isso é muito importante hoje, né? Quanto que foi aplicado em área de lazer. A questão de transporte é fundamental hoje para nós, né? Procure saber, principalmente, quais os atos do governo, se ele procurou respeitar aquilo que é próprio dos orçamentos, né? Então tá aí, nós estamos conversando com o Padre Zito, ele que pertence à comissão CAMPEP, Comissão Arquidiocesana de Pastoral de Educação Política. Informar, motivar os leigos para que assumam seu papel na sociedade. Isso aí, então é obrigação também de todos nós cristãos católicos nos envolvermos mesmo com a sociedade, com tudo que está acontecendo, porque tudo que é feito em nosso benefício, não é verdade? Então nós temos que saber, toda a administração da nossa cidade, do Estado, nós temos que saber e procurar votar consciente, conhecer bastante o candidato antes de dar o nosso voto. Então nós vamos agora ao nosso intervalo, agora para a nossa oração final. Aguarde um pouquinho só. Estamos retornando ao programa Luz da Fé, agora para a nossa oração final. Vamos rezar? Então vamos aproveitar esse momento para levar o nosso pensamento a Deus e apresentar para Ele tudo que nós trazemos no nosso coração hoje. Qual é a sua necessidade de hoje, meu irmão, minha irmã? Aproveite esse momento, pare um pouquinho e vamos conversar com o nosso Deus. Hoje com a presença de Padre Zito, está aqui conosco, né? Veio falar um pouco sobre a sua vocação, a sua vida e também sobre o plano de pastoral em que ele faz parte da comissão. Então, vou pedir a Padre Zito para apresentar para Jesus, fazer uma oração apresentando a Jesus todas as intenções dos nossos irmãos que estão nos assistindo. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, nesse momento, você está em casa, ligado pela TV Lagos, nesse programa Luz da Fé tão importante, que venha sobre você a graça, a misericórdia, a luz divina, para que você possa repousar no coração de Jesus com a sua necessidade de trabalho, de família, social, e sobretudo para que você possa, na força do Espírito Santo, na intercessão de Nossa Senhora, seguir a sua missão e sempre ficar firme na caminhada para a qual Deus te chamou. Sempre preocupado com o bem comum, como Jesus fazia e como a nossa igreja sempre nos orienta. Sobre você que está ligadinho conosco, de uma maneira especial sobre a Cida Lopes, essa equipe que está aqui, sobre esse programa, sobre todos que acompanham, todos que fazem acontecer esse programa. Que venha a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado, Padre Zito. Obrigado pela sua participação no nosso programa. Leve um grande abraço a todos lá da comunidade de Búzios. Muito obrigada. E a todos vocês, muito obrigado pela audiência. Fiquem com Deus. E até o próximo programa, se Deus quiser. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Te dou
coração sincero para gritar sem medo, formoso é o teu amor. Senhor, tenho alma missionária, conduza-me à terra que tenha sede de ti. Leva-me